Fala, meu povo, tudo bonzinho com vocês? Pessoal, nós recebemos uma determinação da coordenação no sentido de padronizar, de termos uma padronização da nossa avaliação, tá? Da nossa semana de provas. E eu estou colocando para vocês algumas dessas diretrizes que eu considero especialmente importantes. A gente vai conversar um pouquinho sobre elas e, na sequência, a gente vai fazer uma votação buscando o que é melhor para todas as turmas, todos os alunos, tá bom? Então eu separei para vocês aí o item 5, não é, sobre a dinâmica da avaliação. A gente deve utilizar o Unileão Digital e a atividade questionário para a aplicação da avaliação. Até aqui tudo tranquilo, eu já utilizava o questionário, como vocês sabem disso, não é? A gente deve inserir na descrição do tópico as orientações para a realização da prova, deixando claro todas as situações que implicam no decréscimo de pontos. Já fazia isso também, inclusive questões objetivas que comportavam mais de uma resposta e tal, mas vou deixar isso ainda mais claro, tá? A prova somente deve ser disponibilizada na data da sua aplicação e encerrada no mesmo dia, conforme calendário de avaliações. Essa é a orientação C aí. E a D. O tempo de realização da prova deverá respeitar o limite mínimo de 4 horas, podendo excepcionalmente ser autorizado a sua prorrogação para o limite máximo de 12 horas para os 2 turnos. Tá? Então a gente tem esse mínimo de 4 horas, que eu acho razoável, e um máximo de 12 horas, que eu acho que é o suficiente. Tá? Aqui não vou fazer nenhuma crítica e acho que essa é uma ótima determinação. Como vocês sabem, eu disponibilizava uma semana inteira para fazer a minha prova. Mas o que acontecia era o seguinte, as pessoas faziam ou no primeiro dia ou no último. Tá? Então eram poucas pessoas que faziam as suas tentativas ali no meio da semana. E convenhamos, não precisa realmente desse tempo todo e também isso gera uma confusão. Então imagina que você paga 5 disciplinas, sei lá, 8 disciplinas e cada professor faz de uma forma, cada professor coloca um horário. A tendência é que você realmente se perca, se confunda e talvez até acabe perdendo uma prova. Então a gente tendo essa padronização, isso é muito bom, tá? Isso é ótimo. Só que essa margem de 12 horas, que é a que eu pretendo adotar, eu quero autorização para que todas as minhas provas durem 12 horas, tá bom? Ela nos dá uma série de possibilidades. E eu vou passar agora para a nossa lousa digital para a gente poder discutir algumas dessas possibilidades, tá bom? Uma possibilidade que a gente tem, tá? Uma alternativa que a gente tem, seria que a prova fosse das 8 da manhã, tá? Das 8 horas, às 20 horas, às 8 da noite. Então, às 20 da noite, tá? Essa é uma alternativa que favorece bastante os alunos da manhã e quem gosta de acordar cedo, claro, porque a aula da manhã, o horário AB da manhã, começa às 8 horas, tá bom? Mas, de certa forma, talvez não seja tão bom assim para quem só pode fazer a prova à noite, porque a aula da noite termina às 22 horas. Às 8 horas vai ser o término do horário AB da noite. Então, não sei se seria tão bom para os alunos da noite, mas enfim, está aí uma alternativa, uma possibilidade. Outra possibilidade é colocarmos das 9 da manhã, tá? Então, das 9 da manhã, e aí quem estuda de manhã poderia dormir mais um pouquinho, acordar um pouquinho mais tarde, às 9 da noite, então até às 21 horas. Tá? Essa é outra possibilidade e essa favorece, na minha opinião, tanto a turma da manhã quanto a turma da noite. É outra possibilidade, tá bom? Uma terceira possibilidade que a gente tem é colocarmos das 10 da manhã às 22 horas. Então, das 10 da manhã até às 22 horas. Essa aqui eu vejo que favorece bastante o pessoal da noite, porque a aula da noite vai até... Opa, faltou um zero, né? Esqueci um zero aqui, perdão. Então, até às 22 horas. É isso que dá escrever e já está pensando em outra coisa, né? A gente acaba escrevendo errado. Então, essa favorece a turma da noite, porque a aula da noite é das 6h20 até às 10 da noite, e aqui o pessoal da noite teria o horário completo. Já a turma da manhã perderia, digamos assim, o horário AB, tá? Mas é outra possibilidade. Uma terceira possibilidade seria fazermos a prova, realizarmos a prova do meio-dia à meia-noite, tá? Então, se você estuda de manhã, você poderia acordar tarde, acordar na hora do almoço e ainda fazer a sua prova tranquilamente.
Como quando a gente coloca meia-noite lá no Leão Digital, gera alguma dúvida, é meia-noite de hoje ou de amanhã, qual é o horário, qual é o dia correto? Então a gente colocaria das 23h59, perdão, das 11h59, não é? Vamos apagar aqui e vamos colocar direitinho. Como eu não vou editar esse vídeo, vai ficar cheio de erro de gravação. Então seria colocarmos das 11h59, tá? Ou seja, praticamente meio-dia, né? Até as 23h59, ou seja, praticamente meia-noite. Aqui a gente, sacrifica o horário da manhã, mas aí o aluno que estuda de manhã vai poder acordar tarde, ou vai poder acordar cedo e revisar a matéria, tá? Mas teríamos essa possibilidade também, tá? Das 11h59 às 23h59. Eu preparei um formuláriozinho no qual vocês poderão escolher, vocês poderão votar. E nós vamos decidir isso, nós vamos resolver isso democraticamente, tá? Aquela opção que tiver mais votos, aquela alternativa que tiver mais votos, é o que eu vou adotar para todas as turmas, tá bom? Eu só peço o seguinte, quando você for votar, não pensa só na tua situação, pensa também nos teus colegas, tá? De repente você é uma pessoa que acorda muito cedo, queria fazer a prova às 5 da manhã. Tá, mas isso não é a realidade de todo mundo. Ou de repente você é uma pessoa notívaga, tem insônia, eu quero fazer a prova de madrugada, me sinto bem de madrugada. Tá, mas isso não é a realidade de todo mundo. Então, quando você for votar, não pensa só em você, pensa também nos teus colegas, tá bom? Esse é o meu primeiro pedido. Pensa no que fica melhor para todo mundo. E o meu segundo pedido, tá? A segunda coisa que eu peço para você é o seguinte: se você tiver uma sugestão de outro horário, sei lá, Pablo, tem uma outra opção aí, a gente pode colocar, sei lá, das 8h30 da manhã às 8h30 da noite, a gente pode colocar, sei lá, das 9h30 da manhã às 9h30 da noite, enfim. Se você tiver uma outra sugestão, além desses horários que eu já coloquei, coloca aí nos comentários, tá? Comenta essa tua sugestão com a justificativa. Eu acho que esse outro horário seria melhor por causa disso. E se você quiser, enfim, também defender o teu ponto de vista dentro dessas opções que a gente tem, então, eu acho que 9 da manhã às 9 da noite é o melhor para todo mundo, é o que favorece todo mundo, bacana, coloca isso nos comentários também, tá? Então sinta-se livre para comentar, para deixar a tua opinião. Então é isso, videozinho rápido aqui, tá? O link para votar vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário que vai estar fixado, tá bom? Então, beijão, aguardo a participação de vocês para que a gente possa tomar a melhor decisão para todo mundo, tá?